Querido, graça e paz, meu nome é Pedro Henrique. Seja bem-vindo a 2025 para a nossa primeira mensagem. Hoje Deus me deu uma mensagem para poder transformar a sua vida, mas antes eu quero honrá-lo pelas coisas que ele fez já no passado, pelas coisas que ele fez em 2024. Ele me deu uma mensagem e pela fé eu publiquei essa mensagem aqui no canal após ter a confirmação de que era de Deus com que eu viesse criar esse canal. Eu quero que você entenda que esse canal aqui é feito para te abençoar, porque assim Deus quis. Ele me mostrou que através das dores, que mesmo eu tendo errado tanto no meu passado, Ele já tinha planejado o meu futuro através da minha dor. Então, se eu puder começar essa mensagem te dizendo algo, eu quero que você entenda que a sua dor, ela pode até talvez ser a sua maior vergonha hoje, mas ela pode ser o princípio de algo que vai demonstrar o seu destino, que vai apontar o teu destino. Por isso, não despreze aquilo que você está vivendo, mas aprenda com essa dor para que você possa ser um instrumento nas mãos de Deus e abençoar as pessoas. Porque tudo que fazemos aqui nessa terra é para a honra e glória do Senhor, e é para isso que vivemos. E através disso, através de servir as pessoas, nós podemos ter uma vida mais leve aqui nessa terra enquanto Jesus não volta. Por isso, vamos servi-lo, vamos honrá-lo com tudo que temos. Além de honrar a Deus, eu quero honrar também algumas pessoas que fizeram parte e fazem parte desse projeto que é esse canal. Eu quero honrar a vida, por exemplo, dos meus pais, a qual tem me apoiado. Quero honrar a vida da minha avó, a qual me apoia muito, a qual publica, por exemplo, os meus vídeos em várias redes sociais e faz com que essa mensagem chegue a pessoas. Se você está sendo abençoado hoje, é muito por causa dela, tá? É muito por causa dela. É muito por causa do meu pai, da minha mãe, porque são pessoas que me incentivam. É também por causa, por exemplo, dos meus pastores, a qual investem para que eu venha aprender na palavra. E não só os meus pastores de agora, mas também os pastores que passaram pela minha vida inteira. E eu pude ver que o altar era o que eu queria também para minha vida, para que eu pudesse abençoar a vida das pessoas. Eu também quero honrar a vida, por exemplo, da minha melhor amiga, a qual me ensina todos os dias, seja com seu exemplo de vida, ou seja também aprendendo a palavra e me ensinando todos os dias. Muito obrigado, você é muito especial para mim. Eu tenho que agradecer também aos meus líderes, porque se não fosse a minha líder de jovens, por exemplo, se ela não tivesse aberto as portas para mim, para que eu pudesse para que eu pudesse pregar a minha primeira mensagem, eu não teria a confirmação de que Deus queria com que eu pudesse abrir esse canal para poder abençoar a sua vida. Então eu agradeço também se você estiver vendo esse vídeo. Bom, vamos começar. A mensagem de hoje é: seja de verdade. Para que você possa se conectar com a mensagem que eu quero passar, que eu quero ministrar no seu coração, eu quero que você pare para refletir no seguinte. Talvez você já tenha passado por essa situação de ser destratado, seja, por exemplo, por uma atendente num restaurante, seja, por exemplo, por um médico que deveria fazer a função dele, né, que é cuidar de você e acaba, por exemplo, te tratando mal, te passando um diagnóstico mais ou menos. Seja, por exemplo, uma psicóloga que não deu a devida atenção ao seu caso. Seja, por exemplo, ao seu pai, à sua mãe, a qual você esperava que cuidassem de você e não cuidaram, ou um amigo. Seja o que for, quem já passou por aqui por uma situação onde se sentiu destratado? E é isso exatamente que eu quero que você pense agora. O que você sentiu quando isso aconteceu? Você provavelmente se sentiu destratado, você se sentiu talvez abandonado, você sentiu indiferença, você ficou provavelmente com raiva, talvez você até chegou a brigar com essa pessoa. Mas eu quero que você pare para pensar no seguinte, que na maioria das vezes, nós também somos essa pessoa. E eu? Como assim? Eu te explico. Eu paro para te explicar. Sabe aquela vez que aquele amigo seu veio falar com você sobre um problema, às vezes só querendo desabafar, e você não deu a devida atenção, você falou, não tenho tempo. Sabe aquela situação, às vezes, onde o seu pai e a sua mãe vieram falar algo com você e você olhou torto, você desprezou? Sabe, às vezes, aquela vez que talvez a sua mulher ela veio contar um problema para você e você descuidou dela? Ou o seu marido veio falar algo com você e você já começou a brigar com ele? Você não deu a devida atenção? Isso é muito sério, porque na maioria das vezes nós ferimos as pessoas sem perceber. Às vezes não é nem por querer, mas por não dar a devida atenção. Às vezes nós podemos magoar as pessoas e ferir.
e elas podem se sentir descuidadas. Eu não estou aqui para te acusar, veja bem. Eu estou aqui para fazer você pensar nas coisas que você faz, para que você venha viver uma vida melhor. Porque sem você perceber, essa ferida que você fez no coração dessa pessoa está te pesando também. E eu posso te provar isso através da palavra. Eu quero que você entenda o seguinte, que na maioria das vezes, a gente, depois de conquistar um título, a gente acaba ficando acomodado. A gente acaba, por exemplo, descuidando, não dando real valor. Por exemplo, aquele que conquista o título de um amigo, de ser amigo, aquele que conquista o título de ser um marido ou esposa, ou que conquista um título profissional, depois parece que acaba se acomodando. Você acaba parecendo que foca no título ao invés de focar na função desse título. Porque você tem uma função. E assim você acaba não sendo uma pessoa de verdade. E uma pessoa que não é de verdade, ela acaba não resistindo às dificuldades da vida. Porque nem Deus, nem os homens compactuam com quem não é de verdade. E eu posso te provar isso com um exemplo prático. Na empresa onde eu trabalho, por exemplo, eu entrei lá sem saber absolutamente nada. Eu não sabia nada, mas eu estava disposto a aprender e eles foram me ensinando. Uma pessoa também muito importante que eu quero agradecer também é a Lana, minha colega de trabalho, que me ensina, minha amiga, que me ensinou tanto no meu trabalho. Tenho que honrar também a vida dela aqui. Mas enfim, continuando. Ela me ensinou muito sobre o trabalho que eu exerço hoje. E eu fui aprendendo, eu fui buscando melhorar, eu fui buscando aprender. Mas, em contrapartida, se eu fosse uma pessoa arrogante, que não quisesse aprender, se eu fosse uma pessoa difícil de se lidar, se eu fosse uma pessoa que ficasse perturbando a vida dos outros, eu não estaria lá. Eu não estaria nesse trabalho. E pela graça de Deus eu ainda estou. Porque, pela misericórdia dele, eu fiz aquilo que era possível. E Deus, ele fez aquilo que era impossível. Porque é aquilo, Deus, ele não vai fazer aquilo que é possível. Se você pode ser um bom funcionário, se você pode ser uma pessoa mais agradável de se lidar, se você pode aprender a lidar com as pessoas de uma forma melhor, você tem a obrigação de aprender. Agora, se você não pode fazer algo impossível, aí já não é com você, é com Deus. Você vê isso na Bíblia? O que Deus, por exemplo, fala para Josué? Deus, ele fala, Josué, por onde você for, eu vou ir com você. Mas, contudo, ser forte e corajoso. Força e coragem é algo que o homem pode fazer. É algo que o homem pode ser. Ele pode ser forte e ele pode ser corajoso. Deus não vai te dar força e coragem para você enfrentar seus problemas. Você pode ser forte e corajoso. Por isso, a partir de agora, isso é sua obrigação, não é com Deus. Deus faz o impossível. Quando Jesus, por exemplo, ele vai ressuscitar Lázaro dos mortos, ele tem uma pedra que sela o sepulcro. Ele fala para os homens rolarem a pedra. Mas Jesus, ele não poderia simplesmente mandar a pedra sair e rolar, como ele também fala, por exemplo, uma vez que se ele mandasse as pessoas se calarem, as pedras clamariam? Ele não poderia simplesmente dar uma ordem à pedra rolar? Poderia, mas Deus, ele não faz aquilo que o homem pode fazer, não. Ele faz aquilo que é impossível. Aquilo que é impossível, meu irmão, aí você entrega para Deus. Agora aquilo que é possível, você faz. E eu procuro fazer aquilo que é possível, porque eu sei que se eu não fizer a minha parte, eu vou ser prejudicado. Experimenta não fazer a sua parte, para você ver como é que a sua vida vai ficar. Então, se eu posso ser uma pessoa mais agradável, se eu posso ser uma pessoa mais tolerável, por que não ser? Eu poderia ter o melhor currículo, eu poderia ter o melhor título naquela empresa, mas se eu fosse uma pessoa insuportável, se eu fosse uma pessoa que ficasse arrumando confusão com todo mundo, brigando com todo mundo, caluniando todo mundo, meu irmão pode ter certeza que eu já teria sido mandado embora. Por exemplo, a empresa, ela tolera com que eu erre. Quantas vezes você acha que eu errei desde que eu entrei lá? Quantas vezes você acha que eu cometi erros, que eu errei e procurei aprender, melhorar, claro, mas quantas vezes eu errei? E isso foi tolerado e eu passei por isso. Mas a empresa tolera erros, desde que eu consiga querer aprender, né? Desde que eu queira mostrar resultado. Mas se eu começasse a arrumar confusão com várias pessoas, se eu fosse uma pessoa insuportável, já não seria possível. Onde eu quero chegar com isso? É que as pessoas preferem gente fácil de se lidar do que currículos difíceis de se conquistar. De que adiantaria, por exemplo, a empresa me contratar uma pessoa
que tem um currículo brilhante, sendo que depois vai ter que demiti-la porque ela arruma confusão com os outros funcionários. Não tem como, seria prejuízo, seria descabido, não tem como. Então eu quero que você entenda que currículo não é um pedaço de papel, não. Currículo é aquilo que as pessoas veem que você é. Você quer um exemplo de um currículo? Eu te mostro. Eu te mostro o exemplo de um currículo de um menino que pessoas de Harvard não têm esse currículo. Eu te mostro o exemplo de um currículo de um menino que não estava sendo apresentado para um simples empregador, para um simples empresário, para um simples dono de uma empresa. Não, não, não. Eu estou te apresentando um currículo de uma pessoa que estava sendo apresentado para o homem mais importante de sua época, de um rei. Abra comigo a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 16, do versículo 14 ao 18. E vamos estar lendo. Aconteceu assim: Davi a serviço de Saul. O espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno, vindo da parte do Senhor, o atormentava. Aqui eu quero que você entenda o seguinte: estamos no Velho Testamento e raramente Satanás ele era citado como alguém que atormentava as pessoas. Por isso, os homens chegaram a essa conclusão de que o espírito maligno vinha da parte de Deus. Mas aí você vê a própria Bíblia dizendo que Deus não tenta ninguém. Então, eu quero que vocês entendam o seguinte, que esse espírito na realidade não era da parte de Deus. É o que acontece quando o ser humano ele perde o espírito de Deus. Ele é atormentado. Isso é o que acontece. Mas não significa que Deus mandou esse espírito. Não. Isso acontece quando você perde a presença de Deus. Por isso, se você quer um conselho, não perca a presença de Deus. Valorize a presença de Deus. Continuando. Os oficiais de Saul lhe disseram: há um espírito maligno mandado por Deus te atormentando? Que o nosso soberano mande esses seus servos procurar um homem que saiba tocar harpa. Quando o espírito maligno vindo da parte de Deus se apoderar de ti, o homem tocará a harpa e tu se sentirás melhor. E Saul respondeu aos que o serviam: encontre alguém que toque bem e tragam-no até aqui. Um dos oficiais respondeu: conheço um filho de Jessé de Belém, que sabe tocar harpa. É um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele. Olha o currículo de Davi quando ele ainda era menino. Eu não estou falando aqui do grande rei Davi, vejam bem, eu não estou falando aqui do grande rei Davi, eu estou falando aqui de um menino ainda, de alguém que era desprezado diariamente pelo seu próprio pai, Jessé, e desprezava Davi. E você percebe isso através da Bíblia, lendo ela, quando você percebe o tratamento que os outros filhos tinham em relação a Davi, porque os outros filhos, eles eram já guerreiros, já eram valentes, já serviam no exército de Israel, enquanto Davi ficava cuidando de ovelha no pasto. E você percebe o descaso de Jessé com Davi, quando chega, por exemplo, Samuel, para ungir um novo rei para Israel, já que Saul havia desprezado as palavras do Senhor. Samuel vai na casa de Jessé para poder ungir o novo rei, para escolher um novo rei para Israel. E Jessé ele chama todos os filhos, mas Davi, ele esquece dele. Ele esquece de Davi. Eu estou falando aqui de um menino que provavelmente tinha uma ferida emocional muito grande. Estou falando aqui, talvez esse menino, ele tem relação com você, porque a Bíblia, ela não tem nada que seja por acaso. A Bíblia, muitas vezes, ela nos dá exemplos para que a gente consiga, assim, encontrar e se ver dentro da história de um personagem. É por isso que esse personagem está aqui. Às vezes você está aqui reclamando, você está chorando, você está se sentindo abandonado porque os homens não te dão valor. Mas eu quero que você saiba que Deus não se esqueceu de você. Que Deus ele te ama. Que ainda que uma mãe se esqueça de seu filho, mãe é um exemplo de amor extremo na Bíblia. Ainda que uma mãe que ama seu filho ainda esqueça dele, Deus não se esquece de você. Ele te ama, Ele cuida de você e Ele tem os seus olheiros nessa terra para poderem te mudar de nível. Por isso, enquanto você estiver numa determinada fase da vida, não despreza não faz as coisas de qualquer jeito.
Porque esses olheiros, eles vão estar olhando. O que eles veem quando olham para você? Eles veem você murmurando, você reclamando, você fazendo as coisas de qualquer jeito? Ou eles veem você honrando a Deus, fazendo as coisas segundo a sua força? Fazendo as coisas com excelência, fazendo as coisas segundo as suas forças. Isso é bíblico. Faça as coisas com excelência, não espere o título para ser. Seja antes do título. Davi foi chamado para ser pastor de Israel, mas antes ele já era pastor de ovelha. Ele já era um pastor. Ele já apacentava as ovelhas do seu pai. E com zelo, tá? Porque chega um leão para matar as ovelhas, ao invés de você e eu, que sairíamos correndo, Davi não. Ele vai para cima do leão. Chegou um urso uma vez para poder matar as ovelhas, e Davi sabe o que ele faz? Ele não corre, ele mata o urso, ele mata o leão. Ele fazia aquele trabalho com zelo, com cuidado, mesmo com o pai desprezando. Não faça as coisas de qualquer jeito porque as pessoas estão te desprezando. Faça as coisas com o seu melhor, segundo as suas forças. Isso é tão bíblico que eu vou te provar lendo Eclesiastes capítulo 9, versículo 10, que diz bem assim. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. O que as suas mãos tiverem que fazer, que façam com toda a sua força, pois na sepultura para onde você vai, não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento, nem sabedoria. Faça as coisas com excelência, faça o seu melhor, não para agradar homens, mas para agradar a Deus, porque Deus se agrada disso, Deus está olhando para você. Fica tranquilo, Deus não te abandona não, por mais difícil que essa situação seja. Não se engane, Deus ele não te abandonou, Deus está vendo você, Deus ele está passando com você por esse sofrimento, Ele está junto com você. Talvez você não esteja sentindo, porque você não está sensível à voz dele o suficiente para que você o ouça, para que você perceba as maravilhas que Ele está fazendo na sua vida. Mas fato é, Ele está trabalhando, porque Ele está planejando o teu destino. Não se esqueça disso. Deus é um Deus que planeja destino. Deus é um Deus que escreve histórias, e Ele já escreveu a sua história, Ele já sabe como você vai terminar. Por isso não tenha medo, não despreza o que você está vivendo agora, porque é uma fase. Às vezes você está vivendo um período de dor, de sofrimento, mas isso não é o seu destino não, é parte do seu destino. Eu te provo biblicamente com um grande homem, Abraão, ia ser pai de uma nação. Mas sabe quem Abraão era quando ele recebeu a promessa? Abraão, na realidade, Abraão ele era um velho, ele já era muito velho. E Sara já era estéril, porque também era velha. Não podia gerar filhos. Não podia gerar filhos. E Abraão seria um pai de uma nação. Como você acha que esse homem lidou com isso? Ele lidou perseverando no Senhor. Lógico, errou como nós todos erramos. Mas é um exemplo de que apesar dos nossos erros, Deus ele ama os seus filhos e Ele tem zelo pelos seus filhos. Por isso não se esqueça disso. Deus ele te ama apesar de tudo. Deus, você pode até errar, você pode ser infiel, Deus ele permanece fiel. José, por exemplo, quando estava no Egito, ele era para ser governador. José ele nasceu com um chamado claro. Ele era para ser governador. Na casa do pai dele, ele governava. Na casa de Potifar, ele governava. Por exemplo, na prisão, sendo escravo, ele governava. Mas ele teve que passar pela escravidão. Jesus, sendo o autor da vida, sendo aquele que é o autor da vida, ele teve que passar pela morte. Mas isso não foi o fim de Jesus. Foi o último estágio para o destino dele. Para que se cumprisse o destino dele, você e eu pudéssemos ter a salvação, o perdão dos pecados, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Por isso não despreza aquilo que você está vivendo, muito pelo contrário, use essa dor para que você possa aprender, para que você possa ser uma pessoa de verdade, não focando no título. Porque quem foca no título é como, por exemplo, aquele sacerdote, aquele levita, que passa no caminho e vem aquele homem caído e não o ajudam, passam pelo outro lado. Mas em contrapartida tem um samaritano que passa por ele, tem compaixão e ajuda ele. Quem você quer ser a partir de hoje? Escolhe. Escolhe quem você quer ser a partir de hoje. Você quer ser o levita que se apega no título, que não faz a função do título, ou você quer ser o samaritano que passa levantando pessoas feridas e assim acaba se curando? Quem você quer ser? Escolha a partir de hoje. Sabe o que todos esses exemplos têm em comum?
é que eles eram homens, aliás, eram com exceção de Jesus, né? Porque Jesus, ele tá vivo, né? Ele ressuscitou. Mas no caso de Abraão e de José, sabe o que esses homens todos têm em comum? É que eles eram homens de excelência. Você vê, por exemplo, a excelência em Abraão, quando Deus ele pede o filho dele, não para que ele descobrisse se Abraão amava acima de tudo todas as coisas, não. É para que as pessoas, para ficasse registrado na história o que Abraão fez, para que as pessoas conhecessem o coração de Abraão como Deus conhece. Você percebe que Abraão é um homem de excelência quando ele estava disposto a entregar tudo para Deus. Quando ele estava disposto a entregar o único filho, o filho da promessa. Deus pede o filho e Abraão estava disposto a entregar por amor a Deus. Você descobre que José era um homem de excelência simplesmente analisando a vida dele. Simplesmente olhando a vida dele, você percebe, na casa do pai dele ele governava, na casa de Potifar sendo escravo ele governava, na prisão sendo escravo, sendo humilhado ele governava. E quando chegou o tempo dele reinar mesmo, sendo praticamente o rei da terra praticamente, porque naquela época houve uma grande fome e todas as nações tiveram de comprar do Egito mantimentos para não desaparecerem, José reinava, governava, só estava abaixo de um único homem e do seu Deus. Jesus é o nosso maior exemplo. Um homem de excelência em tudo, não errou em nada. É por isso que nós precisamos desse Jesus, porque nós somos imperfeitos. Nós precisamos do amor dele para que o poder dele se aperfeiçoe na nossa fraqueza. Para que apesar dos nossos erros a gente perceba que é possível sermos melhores. Então que a partir de hoje nós possamos ser pessoas melhores. Ser pessoas de verdade, não focando no título, mas focando na função do título. Faça essa pergunta para si mesmo. Você é de verdade? Você é uma pessoa de verdade? Se questione por um momento. E agora eu quero que você possa entender o que está impedindo que nós possamos ser de verdade. Sabe o que está impedindo a gente ser de verdade? É estar buscando reconhecimento humano, quando na verdade a gente deveria estar buscando reconhecimento divino, o reconhecimento de Deus. Se você puder escutar um conselho agora, escuta esse que eu vou te dar. Pare de tentar agradar os homens, porque é muito difícil, praticamente impossível. Busque agradar a Deus que te amou primeiro. Não ame Ele pelo que Ele pode fazer, mas ame Ele por quem Ele é, por aquilo que Ele já fez por você, pelo perdão dos pecados, que eu não sei você, mas eu sei que eu precisava. Porque o meu passado ele me condenava. O meu passado, ele me impediria de viver tudo isso que eu estou vivendo. Sem o perdão dos pecados, mas Jesus disposto a me dar uma nova chance, a escrever a minha história. Ele veio e me perdoou, me deu uma nova vida, uma nova história, para que eu possa estar aqui hoje, te servindo com essa palavra. Por isso, sirva as pessoas. Seja um instrumento de Deus na vida das pessoas. Ame a Ele e sirva as pessoas, para que assim você mesmo, as suas feridas talvez do passado que ainda você tenha, talvez você precise só de começar a servir as pessoas para que elas comecem a serem curadas. Comece a focar em agradar a Deus acima de tudo e todas as coisas. E deixe que apenas os princípios que você cumpra sirvam de testemunho para os homens, para aquilo que eles possam ver. Não tem como os homens olharem para você cumprindo o princípio e você não se destacar. É por isso que é muito difícil a vida do cristão, porque aquele que cumpre a palavra, ele se destaca como um prego que se destaca na madeira. Mas aí o mundo vem com um martelo para tentar nos martelar e nos colocar para baixo. Mas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós já vencemos. Ele já decretou a nossa vitória. Só temos que o servir e buscar Ele acima de tudo e todas as coisas. E viver para Ele enquanto estamos aqui, para que nós possamos ter uma vida com Ele na eternidade. Assim, quando Ele voltar, nós estivermos preparados para Ele. O que está impedindo a gente de ser de verdade? Eu te digo, estamos focados no agora. Estamos focados no agora por causa do nosso imediatismo, por causa da sociedade que nos vem impondo uma ansiedade fora do normal. Às vezes a gente está focado na nossa situação do agora, porque nós não estamos vendo com os olhos da fé. Nós estamos olhando com nossos olhos humanos. E isso nos cega muito, isso
acaba embaçando a nossa visão, não nos permitindo ter uma real visão daquilo que ainda está por vir, porque a fé, ela não é o pensamento positivo daquilo que pode acontecer, não. Ela é a certeza das coisas que ainda não se veem, mas já se sabe que vai acontecer pela fé. A fé, ela nos permite ter um deslumbre do que aquilo que nossos olhos carnais não permitem. Talvez tudo que você precisa seja isso aqui: colocar os óculos da fé, ter a visão que a fé te permite, para que assim você possa começar a enxergar aquilo que Deus Ele quer que você veja, para que assim você não venha resumir a sua situação ao agora, para que assim você comece a viver com excelência agora, para que você seja colocado sobre o muito. Porque quem não é fiel no pouco, não será colocado no muito. Isso é o que está escrito na palavra de Deus. Quem não é fiel no pouco, Deus não coloca sobre o muito. Então passa a partir de agora a fortalecer a sua fé através da palavra. Existem N formas de se fortalecer na palavra. Eu venho falando repetidas vezes isso durante as mensagens que Deus ele vem colocando no meu coração, porque é real, a gente precisa alimentar a nossa fé. E já pegando um gancho disso, por que nós não conseguimos ser de verdade? Por causa do nosso descontrole emocional. Quem está com as emoções fora do lugar tem muita dificuldade de cumprir o que está escrito. Porque como, por exemplo, vai fazer sentido para uma pessoa que está com as emoções fora do lugar, um princípio do tipo, olha, se alguém te vir e te bater numa face, dá a outra. Como isso vai fazer sentido para uma pessoa? Você que está com as emoções no lugar, você entende isso. Sabe por quê? Porque você sabe que se você tentar brigar por causa desse tapa, você só vai perder tempo, vida emocional e energia. Você só vai perder isso. Tempo de você viver o seu propósito. Você só vai perder. Mas se você der a outra face, se você não continuar propagando o problema, não aumentando, pagar o mal com o bem, que é o que a palavra diz, aí sim a sua vida vai começar a mudar. Então começa a fortalecer a sua fé a partir de hoje. Começa a viver uma vida extraordinária a partir de hoje. Chega de viver uma vida apática espiritualmente. Chega de viver uma vida apática aqui nessa terra. Nós somos filhos do Rei. Nós estamos aqui não para passar por uma vida fácil, porque isso não existe. Eu reitero aqui isso. Eu não estou aqui falando que você vai ter uma vida fácil. A promessa de Jesus não é que você não passaria pela fornalha, mas é que Ele estaria com você e você não iria se queimar. Isso é que Deus prometeu. Não é que você não teria problema, mas que Ele estaria com você todos os dias, até que Ele venha. Então, para de ficar resumindo a sua situação no agora. Comece a fortalecer a sua fé para que você consiga enxergar com os olhos da fé, vendo aquilo que ainda não é possível, mas que Deus pode tornar possível. E como eu posso fortalecer a minha fé? Orando. Como eu posso fortalecer a minha vida emocional? Orando também. Como? Eu vou te provar. Jesus, quando ele estava no Getsemane, ele fala com os discípulos: orem para que vocês não caiam em tentação. Por quê? Porque a oração é o que conecta a terra com o céu. É o que nos conecta com o reino, com o Pai. E a gente passa a pensar nas coisas do alto. A oração permite com que nós possamos filtrar os nossos pensamentos, pensando nas coisas que vêm do alto. Então, começa a orar mais, começa a levar uma vida de oração mais a sério. E você vai ver as diferenças que você vai ter na sua vida emocional, na sua vida espiritual. Começa a focar na oração e você vai ver as transformações que vão acontecer na sua vida. E já chegando para o fim da mensagem, por que ser de verdade? Um motivo para eu ser de verdade é porque Deus ele não compactua com quem vive de aparência. Eu vou te provar na palavra dele. Abra comigo a sua Bíblia em Marcos, capítulo 11, do versículo 12 ao 14, que vai dizer bem assim: no dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse: ninguém mais coma do seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Para quem não conhece a história, essa figueira aqui vai morrer.
Em todo o tempo que Jesus esteve aqui nessa terra, ele nunca amaldiçoou ninguém. Ele amaldiçoou simplesmente uma figueira. Mas essa não era uma figueira comum, era uma figueira que aparentava ter fruto, mas não tinha. Sabe por que Deus não gosta de quem aparenta ter fruto, de quem aparenta ter resultado, mas não tem? Porque assim o reino dele não é glorificado. Porque assim, quando você não tem fruto, você não tem nada para alimentar as pessoas e assim você não é transformado. Porque a nossa vida aqui na terra, ela está em servir a Deus, servindo as pessoas para que elas vivam melhor e assim nós possamos viver melhor. O maior bem que nós podemos fazer para nós mesmos é o bem que a gente faz ao outro. Mas em contrapartida, o pior mal que nós podemos fazer é o mal que nós fazemos a nós próprios. É por isso que o maior mandamento que Jesus nos deu, o mandamento que resume todos os outros é: ama teu Deus acima de tudo e todas as coisas e ama teu próximo como a ti mesmo. Por isso você não pode aceitar a partir de agora, a partir de hoje, viver uma vida de uma pessoa que vive de aparência, mas não dá fruto. Viver uma vida de uma pessoa que tem título, mas não exerce a função do título. E eu quero declarar na sua vida que isso não vai acontecer, que você vai começar a viver aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais entrou no coração do ser humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Porque a partir de hoje você vai buscar viver uma vida conforme a vontade de Deus. E Deus, ele tem um princípio na sua palavra, que é o princípio da verdade. E não se trata apenas de falar a verdade, não. É muito mais profundo e complexo do que isso. É ser de verdade. Se você quer ter uma vida melhor a partir de agora, enquanto Jesus não volta, enquanto você se prepara para se encontrar com Ele, quando Ele voltar, porque Ele vai voltar. Se você quer ter uma vida mais leve, a partir de agora, comece a viver de verdade. E eu encerro dizendo o seguinte: para você viver a verdade, você tem que aceitar Jesus como seu único Senhor e Salvador, porque Ele é a verdade. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E Cristo é a verdade. Eu só consigo fazer o que eu estou fazendo aqui hoje porque eu procuro viver de verdade, procuro viver conforme a palavra, procuro viver conforme aquilo que Deus gosta e não como eu gosto, porque há muito tempo eu já tomei essa decisão. Eu decidi não viver como eu quero, mas viver da forma que dá certo. E o que dá certo é a palavra de Deus. É quando você para praticar aqui o que está escrito. Você quer saber um segredo que muitas pessoas talvez não te contaram? É que muitos dos grandes homens que você vê atualmente, sejam Bill Gates da vida, por exemplo, sejam Mark Zuckerberg, muitos desses bilionários de hoje em dia, sabe como eles vivem, como eles conseguiram chegar assim? É através da palavra, cumprindo o princípio. Só que na realidade, eles não sabem, mas cumprem o princípio que está na palavra. Cumprem sem saber, cumprem sem ser intencionais. Imagina se você, a partir de hoje, você sendo filho de Deus, você tendo a salvação, porque muitos deles não têm, tá? Eles vão ter uma vida muito boa aqui na terra, mas depois vão ir para o inferno, porque não aceitaram Jesus como o suficiente, como o único e suficiente Salvador e não são batizados. Se você, a partir de agora, aceitar Jesus como o seu único e suficiente Salvador, que é o que vai te dar força para que você consiga cumprir esses princípios que estão aqui, e começar a ler a Bíblia, meditar e entender aquilo que está escrito através da interpretação que o Espírito Santo vai te dar, se você começar a aplicar o que está escrito aqui de forma intencional, meu irmão, a sua vida vai ser diferente de tudo aquilo que os seus pais já viveram, vai ser diferente de tudo aquilo que os seus familiares já viveram, de tudo aquilo que os seus amigos já viveram. Por isso, começa a viver, começa a meditar, começa a buscar ser de verdade através da palavra de Deus. Feche seus olhos a partir de agora e vamos estar fazendo uma oração para que você consiga ter força para viver de verdade, para ser de verdade. Senhor, meu Deus, eterno Pai, nós pedimos, meu Pai, para que o Senhor, meu Deus, venha nos fortalecer através das nossas fraquezas, que o Teu poder se aperfeiçoe através, meu Deus, das nossas fraquezas, para que o Teu nome venha ser glorificado e exaltado, meu Pai, nessa terra. Que o Senhor, meu Deus, venha estar colocando em nós um coração puro e revivendo em nós um espírito inabalável, para que nós possamos, meu Pai, viver, meu Deus, os Teus princípios, ter força para poder viver aquilo que está escrito, meu Pai, de uma forma melhor, de uma forma mais tranquila, mais leve. Pai, eu te peço em nome de Jesus um refrigério. Tem pessoas que estão com uma vida tão difícil, tão pesada. Vai de encontro a essas pessoas, meu Pai, que estão clamando por Ti nesse momento, meu Pai, e seja a resposta. Transforma a vida dessas pessoas, meu Pai, que elas venham viver, meu Deus, o extraordinário do Senhor nessa terra, que elas venham te aceitar como iniciante Salvador
e venham ser transformados para que ganhem a eternidade e o perdão dos pecados, para que o inimigo não possa acusar. A partir de agora o inimigo não tem mais poder de acusação sobre nós, porque nós vamos estar blindados pelo perdão, pelo sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo o pecado. Que a prosperidade, a paz, o amor que vem dos céus possa ser sobre a vida deles, Pai. É isso que eu te peço, já te agradecendo pela vitória de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Até a próxima mensagem.